Seja bem-vindo a mais um estudo da sua revista Bases Bíblicas. Hoje é o estudo 8, que tem como título A Convenção Batista Brasileira. Mas antes me permita ler alguns versículos da Palavra de Deus que estão registradas na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, o versículo 16 a 18, diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo, ele faz essa intensa declaração de como é viver pela fé. Essa é a grande jornada que o cristão tem, viver única e tão somente pela fé no Senhor nosso Deus. Vimos então, nos estudos passados, como os batistas, eles têm, ao longo dos tempos, realmente singrando os séculos e chegado até nós, trazendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. No estudo passado, por exemplo, vimos como foi a chegada dos primeiros missionários americanos em solo brasileiro, trazendo a fé batista, que realmente trazia novos ensinamentos e trazia também o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, essas igrejas que foram surgindo, como vimos em vários lugares do Brasil, a partir de Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, depois Salvador, Rio de Janeiro, Maceió, Recife, São Paulo, Minas Gerais, enfim, e foi dessa região sudeste do país realmente se multiplicando por todos os estados da Federação Brasileira. Então, esse crescimento exponencial levou então à necessidade da criação de um órgão cooperativo entre as igrejas. Isto porque o modelo de governo da Igreja Batista é chamado de um modelo congregacional democrático. Nesse modelo, cada igreja local, ela é autônoma. Ninguém está acima dela. Ou seja, é a igreja local que decide sobre tudo que ela precisa realizar. No entanto, há algumas coisas que a igreja local não consegue fazer sozinha, como, por exemplo, a obra missionária. Como uma pequena igreja numa cidade brasileira pode enviar um missionário para outro país, por exemplo? Ela não terá recursos. Como então cumprir o grande mandato do Senhor de ser testemunhas, em Atos 1:8, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra? Isso só é possível através da cooperação entre as igrejas. Uma igreja sozinha não pode fazer o que todas juntas podem fazer. Assim então é que surge a Convenção Batista Brasileira como um órgão coordenador, principalmente do trabalho missionário em todo o país e até fora dele. Lembrando que a organização da Convenção Batista Brasileira não foi a criação de um órgão para que estivesse acima das igrejas, dando regras ou normas de como as igrejas deveriam existir ou fazer. Absolutamente. Cada igreja continuaria autônoma,
cada igreja continuaria realmente tendo acima de si apenas o Senhor Jesus Cristo, mas, concordantemente, elas se uniram em um órgão exatamente para potencializar o trabalho das igrejas. Assim, foi criada no ano de 1907, numa convenção, que é exatamente uma assembleia que reúne mensageiros das igrejas batistas, naquela ocasião, em 1907, na cidade de Salvador, ou seja, 36 anos depois da organização da primeira igreja batista naquela mesma cidade. Ali, então, essas 36 igrejas que já existiam no nosso país se reuniram e resolveram criar um órgão chamado Convenção Batista Brasileira. O modelo de organização da Convenção Batista Brasileira segue modelos de outras convenções de outros países, notadamente as convenções americanas. Esse modelo, trazido, lógico, pelos missionários, mostra, então, que a organização de um órgão nacional, ele engloba, então, pela livre associação das igrejas, as pessoas, as igrejas, para participarem do grande esforço e do grande objetivo dos batistas, que é a evangelização. Não é? Como disse, ainda que cada igreja permaneça com a sua autonomia, elas escolhem de livre vontade cooperar com um órgão que possa realmente realizar o esforço missionário de forma voluntária. E essa, eu diria, é a grande força do povo batista. O seu ardor missionário e a sua organização numa instituição que pudesse realmente representar os anseios dos batistas do mundo todo em realmente pregar o Evangelho. Aliás, como você pode ver na página 47 da sua lição, naquela declaração dos mensageiros a essa primeira Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que dizia, entre outras coisas, que o objetivo era unir as forças batistas do Brasil em uma organização nacional maior para o desenvolvimento e eficácia da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Bem, foram muitos os atores ou aqueles que participaram dessa organização e que fomentaram para que isso acontecesse. Podemos citar, por exemplo, Salomão Luiz Ginsburg. Salomão Ginsburg teve uma profunda influência na organização da Convenção Batista Brasileira. Ginsburg, na verdade, não era brasileiro, mas ele amou a nossa nação e veio para o nosso país e aqui impulsionou o trabalho missionário. Salomão Ginsburg, por exemplo, é um dos criadores do cantor cristão, que é a linda, maravilhosa coletânea de hinos que os batistas no Brasil inteiro ainda utilizam pelo seu valor. É uma rica herança dos batistas, o cantor cristão, também fruto do trabalho desse grande homem de Deus chamado Salomão Ginsburg. A convenção, então, ela foi criada, não é, com esse objetivo. Hoje, ela se organiza de várias maneiras, inclusive para o bem das igrejas, para promover a ação social, para promover a educação cristã, para promover, enfim, todas as missões que a igreja local tem, e a convenção, juntamente com as convenções estaduais, também ajudam as igrejas nesse mistério. Bem, a gente pode até dizer que o surgimento da Convenção Batista Brasileira, ele se deu por um problema. Qual é o problema? O crescimento das igrejas. E isso é um santo problema, não é? Ou seja, com o crescimento das igrejas, elas precisaram se organizar para realmente trabalhar melhor numa sinergia de todas as igrejas para o bem comum. Mas sabemos, como batistas que somos,
que a obra missionária é a motivação básica para todo o propósito que nós fazemos, né? Ficou claro esse propósito, o propósito da criação da convenção, e ainda lá em 1907, no ato da criação da Convenção Batista Brasileira, foram também criadas as duas juntas missionárias, a Junta de Missões Nacionais, que tem o objetivo de evangelizar o Brasil, enviando missionários para os rincões desse país, para os sertões, para as tribos indígenas, para lugares onde muitos de nós não podemos ir. A Junta de Missões Nacionais, através da cooperação das igrejas batistas do Brasil todo, chega com os missionários, com aqueles que são chamados por Deus, com aqueles que dão a sua própria vida, mas não têm recursos próprios para ir. Então, as igrejas, cooperando através dos dízimos, cooperando através das campanhas de missões, do Dia Especial de Missões, sustentam esses missionários que estão onde eu e você não podemos ir. Também foi criada lá em 1907, quando da organização da convenção, a Junta de Missões Estrangeiras, que hoje tem o nome de Junta de Missões Mundiais. Essa junta maravilhosa, ela tem a missão de enviar missionários batistas brasileiros para todo o mundo, para os vários países do mundo onde há presença batista. Esses missionários vão e ali, num país de outra cultura, de outra língua, eles estão também propagando o evangelho através do sustento que é enviado por cada pequena ou grande igreja batista brasileira, por cada membro que deixa ali no gasofilácio da sua igreja o seu dízimo e a sua oferta para missões. Esses grandes objetivos realmente marcam ainda hoje os batistas brasileiros. Através da Junta de Missões Nacionais, por exemplo, temos o maravilhoso programa Cristolândia, que hoje está presente em vários estados da nossa nação, que tem o objetivo de realmente ressocializar aqueles que estão perdidos nas drogas, no crack, no álcool, em tantas outras mazelas, trazê-los principalmente para a luz do Evangelho e restaurá-los integralmente. A Junta de Missões Mundiais também tem vários projetos, vale a pena você inclusive visitar a página da Convenção Batista Brasileira na internet e ali tomar conhecimento desse grande e maravilhoso trabalho realizado por esta convenção. Mas não é só a obra missionária que a convenção realiza. Realiza grandes obras também, como, por exemplo, a obra de produzir material. Logo também foi criada a Casa Publicadora Batista, que foi encarregada exatamente de produzir o material literário, as revistas da Escola Bíblica, o Jornal Batista, que tem, ao longo desses anos todos, cada semana sendo produzido. Vale a pena também você acessar e, quem sabe, até assinar o Jornal Batista para receber na sua casa, semanalmente, esse jornal que nunca deixou de ser produzido. A cada semana, o Jornal Batista, ainda hoje, é produzido. A Casa Publicadora Batista depois se transformou na JUERP, na Junta de Educação Religiosa e Publicações, que por muitos anos produziu a nossa literatura e produziu também os nossos livros. Hoje, através da editora Convicção, também a nossa denominação continua produzindo material de excelente qualidade que chega às mãos das igrejas batistas no Brasil inteiro, material para a escola bíblica e também para as organizações missionárias, como o Manancial, né, que as pessoas ainda usam, lendo a leitura diária cada dia que o Manancial traz. Maravilha! Com a educação religiosa também veio a educação teológica, porque logo as igrejas
perceberam que precisavam criar um instituto, um organismo para a formação dos seus pastores. Eles não podiam sair do país para estudar fora. Então, assim, a Convenção Batista Brasileira também criou os seminários. O primeiro deles, o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, na cidade do Recife, em Pernambuco. Uma grande casa de profetas que tem, a cada ano, disponibilizado para as igrejas, obreiros e obreiras. Depois criou também o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em 1908. Do Seminário do Sul tem saído obreiros também que têm abençoado o nosso país. Mais tarde, a Convenção Batista Brasileira criou também o Seminário Teológico Batista Equatorial, na cidade de Belém, no Pará. Esses 3 seminários, na verdade, eles foram o sonho dos batistas, que, depois disso, cada Convenção Batista Estadual também tem tido a experiência de ter o seu próprio seminário, tendo em vista o grande número de igrejas, a multiplicação das igrejas e a multiplicação dos vocacionados. Apenas 3 seminários não daria conta de formar todos. Assim, temos em vários pontos do Brasil também seminários, como em São Paulo, a Faculdade Teológica Batista, como no Paraná, a Faculdade Batista do Paraná, e em Minas Gerais, o Seminário Teológico Batista Mineiro, que também forma há tantos anos esses obreiros e obreiras, dentre tantos outros seminários espalhados pelos vários estados da nossa federação. Uma grande contribuição da Convenção Batista Brasileira é também as suas organizações missionárias, como a União Feminina Missionária e também a União Masculina Missionária. Não é? A União Feminina, por exemplo, ela é uma organização linda, que tem, inclusive, 2 seminários também no Brasil. O SEC, Seminário de Educação de Educadoras Cristãs, que hoje é o Seminário de Educação Cristã, situado também na cidade do Recife, e o IBER, o Instituto Batista de Educação Religiosa, que hoje é o CIEM, o Centro de Educação Missionária, no Rio de Janeiro. Esses 2 centros continuam cumprindo o propósito para o qual foram criados, de formação missionária, de formação de obreiros para irem para os campos, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Assim, essas fontes vão preparando obreiros, preparando literatura para as igrejas e realmente abençoando as igrejas. É digno de destaque as organizações da sociedade feminina, né, como a organização Mensageiras do Rei, que desperta meninas para a obra missionária, e a organização Embaixadores do Rei, que também tem trazido grande contribuição para as igrejas. Mas a Convenção Batista não para por aí. Também a Convenção, desde cedo, preocupou-se com a educação secular, vendo na educação secular de rapazes e moças e crianças também um grande campo missionário. Assim, os batistas criaram, ao longo do tempo, vários colégios, escolas de ensino primário, secundário e até universitário. O primeiro deles foi o chamado Colégio Taylor Egídio, na cidade de Salvador, na Bahia. E depois dele vieram vários outros colégios que, além de dar o ensino das ciências, da matemática, das línguas, trazem também o ensino dos valores cristãos, não é? Como o Colégio Batista Brasileiro, na cidade de São Paulo, o Colégio Americano, na cidade do Recife, o Colégio Batista Shepherd, no Rio de Janeiro, o Batista Alagoano, em Maceió, e tantos outros, como o Colégio Batista Mineiro, sediado na cidade de Belo Horizonte, mas com várias unidades
tanto no estado de Minas, quanto também outros estados da federação. Estas escolas, elas têm sido, ao longo dos anos, também um vasto campo missionário, que tem realmente feito a obra de Deus, através dos seus serviços de capelania, e realmente onde professores, funcionários e também estudantes têm sido impactados com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E como está a Convenção Batista Brasileira hoje? Hoje, a nossa convenção, ela está cada vez mais forte. É atualmente a maior convenção batista da América Latina, representando mais de 8.700 igrejas e também quase 5.000 congregações, ou seja, que ainda não se emanciparam e não se tornaram igreja. As juntas missionárias vêm realizando um trabalho maravilhoso no sentido de mobilizar as igrejas para a necessidade evangelística do Brasil e do mundo, desenvolvendo inclusive o projeto da Igreja Multiplicadora, que tem realmente trazido para as igrejas locais o grande desafio de formar pequenos grupos multiplicadores, pequenas células que vão alcançar os lugares inalcançáveis, como as comunidades, favelas, onde é difícil entrar, também os condomínios de luxo, onde é difícil entrar, através de um pequeno grupo multiplicador, através de uma célula, esses lugares são alcançáveis. É a igreja voltando para a casa das pessoas. Também temos as várias associações que fazem parte da Convenção Batista Brasileira, como, por exemplo, a Ordem dos Pastores, que reúne os pastores do Brasil inteiro no organismo de cooperação, de treinamento e também de sociabilidade, a Associação dos Músicos, que também capacita os músicos para atuar na igreja local, a Associação Nacional das Escolas Batistas, a Associação de Instituições de Ensino Teológico, a Associação dos Diáconos, a Associação dos Educadores Cristãos. Todas essas associações fazem parte da Convenção Batista Brasileira e têm o propósito de capacitar a igreja local para desenvolver a sua tarefa, para realizar a sua obra. Mas um grande ganho da Convenção também, que será tratado inclusive numa lição à parte, é a adoção do plano cooperativo, que foi adotado pela Convenção em 1957, colocando em prática o dízimo dos dízimos, que inclusive é bíblico, ou seja, cada igreja local, ela entrega o dízimo das suas entradas para a Convenção Estadual realizar a sua obra, ou seja, cada igreja batista, através do plano cooperativo, ela também é dizimista e ajuda na obra missionária e ajuda também a realizar a grande tarefa de evangelizar o Brasil e de capacitar as igrejas. A estrutura denominacional, ela também está estruturada nas convenções regionais ou estaduais, que também são organizações importantes, são braços da Convenção Batista Brasileira, em várias regiões do país e em vários estados brasileiros, né? E essas, por sua vez, também se ramificam nas chamadas associações regionais, que reúnem um grupo menor de igrejas, onde pode haver maior cooperação, onde os investimentos são mais percebidos, né? Assim, as igrejas se unem no nível regional, no nível estadual, no nível nacional e em nível mundial, através da Aliança Batista Mundial. Essa lição, então, teve esse objetivo, o objetivo de apresentar para você a nossa denominação, a Convenção Batista Brasileira, criada com o objetivo de servir as igrejas batistas com a sua estrutura de integração, trazendo identidade para o povo batista, comunhão e definindo também o padrão doutrinário que as igrejas devem seguir, unificando o esforço cooperativo dos batistas do Brasil.
ela é o órgão que representa os batistas, inclusive, e também as suas igrejas filiadas. A Convenção Batista Brasileira atua em várias áreas, como vimos, na ação social, na educação, promovendo o reino de Deus em todas as esferas da sociedade. Os batistas brasileiros, que temos sido conhecidos por alguns lemas ao longo dos anos, como Jesus Cristo é a única esperança, a maravilhosa campanha na década de 60, depois só Jesus Cristo salva na década de 80. Hoje, pregamos a todos que Jesus transforma, através também das nossas juntas missionárias e de cada igreja que compõe esse grande esforço evangelístico chamado Convenção Batista Brasileira, cujo objetivo é principal pregar o Evangelho. Sinta-se feliz em fazer parte de uma denominação que tem essa visão evangelística e essa organização bendita. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.